O que presenciamos hoje é um descaso também em muitos lugares. Não posso generalizar não, mas na maioria há um grande descaso. Em vez de ser atendidos, são explorados. Porque os apóstolos naquela época, eles consideraram a assistência social como um importante negócio. Ou seja, socorrer o necessitado é um negócio de Deus. Socorro aos necessitados é o negócio de Deus. Que Deus abençoe sua vida. Quero agradecer a todos que já se inscreveram neste canal, que já fazem parte desta família. E a você, se é a primeira vez que está por aqui, ainda não me conhece, me permita, sou Reginaldo Pessoa e quero também te convidar a aproveitar essa oportunidade, se inscrever, deixar o seu like, vai aí no botãozinho que está aí embaixo, se inscreve. E também já deixa o seu like e compartilhe, se for possível, este vídeo com outras pessoas. Nesta oportunidade, queremos discorrer sobre a jornada da comunhão. A jornada da comunhão vai nos trazer, à luz da Bíblia, vai nos revelar vários segredos para aplicarmos a nossa vida cotidiana. A jornada da comunhão também vai nos mostrar, se esta comunhão for quebrada, quais as consequências, quais os problemas e quais as dores que a nossa vida e a nossa comunhão, o que acontece na nossa comunhão com Deus, o que acontece na nossa comunhão com a igreja, com os outros irmãos, com a nossa comunidade. Convido você para fazermos a leitura de 2 versículos da palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, o verso de número 42 e 43. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Quando olhamos para o texto sagrado, principalmente, quando colocamos o Evangelho de Mateus, capítulo 16, e encontramos o Senhor Jesus dizendo a respeito de uma igreja que ele assumiu para si, uma igreja que ele tomou para si. Ele disse: edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Nós vamos encontrar nesta passagem a segurança de um organismo vivo, a segurança de um organismo que vai nos levar a uma dimensão de fé, que vai nos levar a uma dimensão de fé muito mais superior. Vai nos falar a respeito de um organismo, de uma igreja orgânica, mas também está nos falando, está nos mostrando que a igreja que Cristo instituiu, a igreja que o Senhor Jesus fundou, não foi apenas uma igreja orgânica, não foi apenas uma igreja espiritual, mas também uma igreja institucional, uma igreja organização, uma igreja constituída de pessoas, uma igreja constituída de pessoas. E quando falamos de pessoas, falamos de diferentes tipos de pessoas. Uma pergunta que é muito feita é: para que tanto tipo de igreja? Para que tantas igrejas? E a resposta é: existem muitos tipos de gente. Então igreja é coisa de gente. E Jesus fundou uma igreja, coisa de gente.
Mas falamos de comunhão, porque a igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, após o dia de Pentecostes, o escritor sagrado Lucas vai nos revelar alguns segredos desta igreja. Alguns segredos que a igreja primitiva resistiu. Alguns segredos que a igreja primitiva triunfou diante das consequências, diante dos problemas que apareceram, diante das dificuldades que lhe foram propostas e os obstáculos que foram ultrapassados. A igreja primitiva, ela possuía uma comunhão intrínseca entre os membros. E esta comunhão é um dos sinais da atuação do Espírito Santo de Deus na vida dos membros da igreja primitiva. A comunhão era este sinal da atuação do Espírito Santo de Deus. Não era um fenômeno social, não era um fenômeno que foi produzido por vontade humana, não. Era resultado da atuação do Espírito Santo de Deus na vida daquelas pessoas, na vida daqueles primeiros irmãos, da igreja dos primórdios. A comunhão intensa, que eles não se reuniam apenas para uma cerimônia qualquer, uma cerimônia simples, não. Não era apenas para um encontro social, não era apenas para um encontro onde as pessoas iriam bater papo simplesmente, não. Não era um encontro onde as pessoas ali iriam procurar se divertir, não. Porque ao longo do tempo as pessoas sempre procuram respostas. E naquele tempo também não era diferente. As pessoas procuravam respostas. As pessoas procuravam respostas. E hoje as pessoas continuam procurando respostas para os seus problemas espirituais, para os seus problemas. E a igreja daquela época tinha as respostas. E a pergunta que eu me faço é: será que a igreja odierna, será que a igreja desses nossos tempos tem as respostas para que as pessoas possam encontrar? Porque as pessoas continuam procurando respostas para os seus problemas. Elas vão em busca de resposta para os seus problemas. Hoje nós vemos vários lugares denominados igrejas agindo como atrativo, como lugar de entretenimento. Mas a igreja, a palavra igreja, a palavra que Cristo disse, edificarei a minha igreja, é uma igreja que tem respostas para as pessoas. Na primeira igreja, na igreja primitiva, as pessoas tinham união, elas mantinham-se unidas, elas se sentiam realmente como irmãos e elas se uniam em torno de um único propósito, em torno de um único objetivo, numa comunhão só. Eram como famílias. E não simplesmente isso, essa comunhão era tão intensa que elas repartiam entre si o que tinham, o que possuíam, para que não houvesse necessitados entre eles. Comunhão. Comunhão é isso. É quando pessoas diferentes, com diferentes planos, diferentes projetos, diferentes objetivos, se unem em torno de um único propósito. Aquele propósito comum a todos passa a ser o objetivo de todos. Isto é comunhão. Entretenimento
diversão, encontro social. Isto não é comunhão. Comunhão é quando uma comunidade se une, como a comunidade se liga, como elo de corrente, em torno de um único propósito. E cria um relacionamento de dependência entre si. Os membros passam a depender desta comunhão, passam a depender deste ajuntamento, deste calor humano para ir em busca deste objetivo. Comunhão tem como base a unidade do corpo de Cristo. Muitos membros, diferentes funções, cada membro inserido neste corpo tem uma função específica, mas o ajuntamento destes membros trabalham para o bem comum. Isto é unidade de corpo. É assim que o corpo trabalha por completo. O corpo, os membros são todos ativos, não existem membros inativos em um corpo. Nós encontramos hoje em vários lugares que se dizem corpo de Cristo, mas que apenas uma parte dos membros são ativos. Outros não, por preconceito, por discriminação. Será que o conceito de unidade do corpo de Cristo não tem se distanciado em nossos dias? Oxalá que possamos olhar para a Bíblia Sagrada e entendermos a unidade do corpo de Cristo como o apóstolo Paulo nos esclareceu. Unidade, a comunhão, unidade do corpo de Cristo. Unidade é o alicerce da comunhão. Não há comunhão com diferentes pensamentos, com diferentes decisões. Não existe comunhão com pessoas indo em diferentes direções. Não existe comunhão com pessoas em diferentes degraus. Não existe comunhão quando há preconceito. Não existe comunhão quando há discriminação. A unidade é o alicerce da comunhão. E encontramos nessa unidade a unidade doutrinária. Não existe comunhão com diferentes pontos teológicos. No mesmo lugar, pessoas defendendo os pontos de vista diferentes, defendendo as doutrinas diferentes. Não é preciso existir uma unidade doutrinária. E a igreja primitiva, ela vivia sobre a égide, sobre o ensino da sã doutrina dos apóstolos. Eram os apóstolos que ensinavam. Não havia heresias, não havia discordância, porque eles tinham unidade doutrinária. Unidade doutrinária. Oxalá que nós possamos zelar por isto, por unidade doutrinária. Precisamos voltar a viver, a ensinar, a proclamar, a deixar as heresias de lado, a deixar os artifícios de entretenimento para atrair pessoas apenas. Não, precisamos deixar de querermos atrairmos ou produzirmos consumidores. Não, a igreja não é o local de produzir consumidores. A igreja é o local de produzir discípulos, de produzir fé. Tem muitos lugares produzindo consumidores. Tem muitos lugares produzindo outras coisas, menos de comunhão, menos fé. Precisamos dessa unidade doutrinária para seguirmos avante
como a igreja primitiva. A unidade na comunhão também. Precisamos entender que a heresia causa divisões. Aliás, a heresia em si já é uma divisão. Precisamos combater, principalmente nos nossos dias, as heresias que têm surgido no seio da igreja, para que não venham a naufragar em várias divisões. Na igreja primitiva eles tinham uma comunhão intensa, eram unidos, repartiam o que tinham, eles tinham unidade no corpo de Cristo, eles tinham unidade doutrinária, existia também a unidade no partir do pão. Era uma festa, não era apenas uma simples cerimônia, um simples culto em que as pessoas entravam e saíam do mesmo jeito ou até mesmo pior, não. Era uma festa onde eles relembravam da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Precisamos voltar a celebrar esta reunião da Ceia do Senhor como um dos momentos mais importantes da igreja, como uma das cerimônias mais importantes, não como um simples ritual apegado a um legalismo. Eles se uniam todos em Cristo, era eles em Cristo e Cristo em cada um deles. Era algo sublime, onde eles celebravam a morte e ressurreição, o ponto mais alto do sublime amor divino. A expressão mais sublime do amor divino era relembrar a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eles mantinham também unidade nas orações. O versículo está dizendo, e nas orações. Eles mantinham unidade na oração. As reuniões de oração eram reuniões onde o poder de Deus era manifesto. Essas reuniões eram frequentes e poderosas. Eles estavam sempre unidos nas orações também. Eles faziam intercessões, faziam clamores, súplicas, frequentemente. E os sinais e maravilhas eram manifestos, porque eles tinham unidade também na oração. O fruto da comunhão que nós encontramos neste livro de Atos dos Apóstolos é que, diz o escritor sagrado, é que em cada alma havia temor a Deus. Em cada alma havia temor a Deus. Sinais e maravilhas eram o segundo fruto desta comunhão. A assistência social, socorro aos necessitados, era um fruto desta comunhão. E o crescimento e a adoração. Vejamos, temor a Deus, sinais e maravilhas, assistência social, crescimento e adoração. Que maravilha, né? É o que estamos precisando hoje. Mas tudo isto tem como base a comunhão. A Bíblia Sagrada, em Atos capítulo 6, porém vai nos revelar um acontecimento triste. No dia de Pentecostes, o crescimento foi volumoso. O número de convertidos cresceu rapidamente, mais que a igreja triplicou o número de pessoas. Cresceu muito rápido. E com o crescimento
veio também o crescimento do número de pessoas necessitadas. Os problemas sociais começaram a aparecer na igreja primitiva. Os problemas da jornada da comunhão agora se fazem presente, se fizeram presente naquele tempo e se fazem presente hoje. Mas nós temos aqui uma grande lição. Em capítulo 4, verso 35, vamos encontrar repartia-se a cada um, segundo a necessidade que tinham. Eles repartiam, mas o crescimento. No capítulo 6 nós vamos encontrar murmuração, nós vamos encontrar queixas, nós vamos encontrar revolta. Nos diz a história que alguns cristãos israelitas de fala grega e fala aramaica começaram a murmurar, a reclamar porque as suas viúvas, os seus órfãos estavam sendo deixados de lado na distribuição do dia a dia. Estavam perecendo, não estavam sendo bem assistidos pela assistência social da igreja. E se nós olharmos para aquele tempo e voltarmos aos dias de hoje, olharmos para os dias atuais, vamos nos perguntar o que estamos fazendo. Será que a nossa época, a nossa era, a nossa vida atual, o que presenciamos hoje, é um descaso também em muitos lugares? Não posso generalizar não, mas na maioria há um grande descaso. Em vez de ser atendidos, são explorados. Mas os irmãos daquela época começaram a reclamar, começaram a murmurar, e agora os apóstolos corriam um grande risco, porque eles precisavam cuidar da oração e da proclamação da palavra de Deus, mas eles não podiam deixar de lado, eles não podiam relevar a assistência aos necessitados. E foi se avolumando aquela função, e eles começaram a não dar, a não conseguir atender. É o caso diferente de hoje em muitos lugares, que não há intenção para atender. E eles começaram a ouvir o murmúrio da multidão. E aqui nós vamos aprender várias lições nesses primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, na jornada desta comunhão, porque no capítulo 6 nos diz a Bíblia, ela vai nos revelar, ela vai nos passar a seguinte condição, que agora no capítulo 6 era pobre, era necessitado, e a comunhão foi quebrada. A comunhão foi quebrada. Este é o grande problema hoje. A comunhão também está quebrada. Pelo mesmo problema daquele tempo, é o mesmo problema de hoje. Porque os apóstolos naquela época, eles consideraram a assistência social como um importante negócio. Ou seja, socorrer o necessitado é um negócio de Deus. Socorro aos necessitados é o negócio de Deus. Foi para isso que a igreja foi instituída. Não é para deixar apenas para o governo, não. Não é para deixar apenas para as autoridades políticas. Mas a Bíblia nos ensina diferente, que a igreja, ela é o local onde as pessoas buscam resposta para os seus problemas espirituais, mas elas buscam também respostas para os seus problemas sociais. E ai de nós, lideranças, que precisamos aprender que somos um corpo,
E como disse no início, não existe degraus diferentes, não. Apenas na nomenclatura da organização é que existe isso. Apenas na nomenclatura eclesiástica, mas espiritual, na igreja orgânica, nós temos que olhar com outros olhos, outra visão. Temos que olhar para a igreja, temos que olhar para a nossa comunidade com a visão de Cristo. Porque se nós não olharmos com a visão de Cristo, nunca será a igreja de Cristo. Se eu olhar com a minha visão, se eu separar a igreja orgânica, a igreja que Cristo disse, edificarei a minha igreja, eu olhar para a minha igreja organização, aquela igreja que eu vou no cartório, que eu ali faço o registro no CNPJ, esta igreja, ela é humana, essa igreja, ela não interfere no mundo espiritual, mas ela precisa estar casada nesta comunhão da igreja orgânica, para alcançar a visão da igreja de Cristo. Começou a surgir um grande problema ali. Os apóstolos agora corriam risco, porque a murmuração, a fofoca, a revolta era grande, e as divisões começaram a aparecer. Mas os apóstolos foram orientados divinamente para instituir o diaconato, para colocarem homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para cuidarem deste negócio, porque não era um negócio qualquer, não era um negócio tão simples, era o alicerce da igreja, e é o alicerce da igreja. A igreja carregada é a igreja que dá. Eles não se preocupavam em arrecadar as finanças para construírem templos, para construírem mansões pastorais, para construírem centros de encontros sociais. Eles não se preocupavam em construir encontros de jogos, encontros de diversão, encontros de interação, locais para a interatividade social, não. Eles se preocupavam com a vida espiritual da igreja, e a arrecadação era para atender, era para socorrer principalmente aos necessitados. Não estou aqui generalizando, nem citando nenhum nome de nenhuma organização, mas estou falando a respeito da igreja primitiva, a igreja instituída por Cristo, a igreja que venceu obstáculos, a igreja que ultrapassou os limites daquele que tentou segurar ela no início, porque o Espírito Santo atuava por causa da comunhão, por causa da unidade de corpo de Cristo, por causa da unidade doutrinária. Eles zelavam por causa da assistência social. Os apóstolos instituíram o diaconato, e estes homens foram comissionados para cuidar desta área, porque eles precisavam continuar atendendo a oração, a proclamação do Evangelho, a proclamação da Palavra de Deus. Eles não se preocuparam em saber de quem era a culpa, quem era o culpado daquilo acontecer, não. Eles foram agora, convocaram a igreja, convocaram a comunidade. As decisões têm que ser assim. A igreja primitiva não tinha aquelas decisões que vinham de cima para baixo ou de baixo para cima. Era todos o conjunto. Convocaram a igreja, convocaram a comunidade para resolver aquele problema. E a comunidade foi orientada para que aquela solução viesse a resolver, viesse a sanar aquela dificuldade. E os apóstolos, logo após isso, eles
continuaram cuidando da oração e da proclamação do Evangelho, porque sabiam que a parte da assistência social, o socorro aos necessitados, a comunhão havia sido restabelecida. A comunhão que antes era única, era totalitária, agora foi quebrada, mas agora foi restabelecida. Socorro aos necessitados. Um importante negócio. Socorrer aos necessitados é o negócio de Deus. Se olharmos para o Antigo Testamento, a instituição dos dízimos foi para esta função. A instituição dos dízimos foi com essa finalidade, para que não houvesse necessitado entre o povo de Israel. A instituição dos dízimos é um artigo da lei do Antigo Testamento. A igreja no Novo Testamento, a igreja primitiva, ela se lançou através das ofertas e da comunhão, do amor. Eles repartiam conforme cada um necessitava. Eles repartiam o que tinham. Nada do que tinham lhe era seu. Não estamos falando em dízimo, estamos falando no amor, estamos falando na misericórdia de Deus aplicada sobre cada vida. Mas toda a oferta do Novo Testamento que encontramos na igreja primitiva provinha da solidariedade, do amor, da misericórdia, da compaixão. Este importante negócio entristeceu aquele que queria destruir a igreja. E as heresias foram combatidas. A murmuração foi combatida. O queixume foi combatido. E a comunhão restabelecida para a glória de Deus. E nos diz a palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 7. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número de discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Porque agora encontramos a comunhão novamente restabelecida nestas unidades. A jornada da comunhão, que estamos aqui analisando, que possamos firmemente colocarmos nossos olhos para esta causa, para esta jornada, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele vai encontrar a sua igreja em comunhão. Ele vai encontrar comunhão na sua igreja. Ele vai encontrar unidade doutrinária na sua igreja. Ele vai encontrar unidade do seu corpo na sua igreja. Ele vai encontrar assistência social na sua igreja. Eu quero te agradecer se você permaneceu até aqui comigo. E quero te convidar, se você não se inscreveu, se inscreve. E eu te aguardo no próximo vídeo, se o Senhor assim permitir.